telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Ali Jesus deu a sua vida pelos pecadores a fim de os salvar, a fim de os salvar, a fim de os salvar. Meu amado telespectador, este é o programa Cristo Nossa Esperança, que chega... Glória ao nome do Senhor. Damos graças a Deus na manhã deste dia por estarmos na presença do Senhor. Aleluia.
porque hoje ainda é dia de salvação, aleluia. Graças a Deus, o Senhor nos deixou o remédio, glória ao nome do Senhor. O pecador não precisa de ser pecador, ele não precisa de carregar o seu pecado, Jesus Cristo já carregou no Calvário, aleluia. Basta tão somente nós reconhecermos aquilo que Jesus fez por nós e irmos a seus pés e pedirmos perdão, aleluia. E o Senhor nos perdoa. Ele diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, aleluia, eles se tornarão brancos como a pura lã ou como a neve. Glória ao nome do Senhor. Temos um Senhor tão maravilhoso, um Deus tão glorioso, que diz a sua palavra que Ele não nos tratou segundo o nosso merecimento, não nos retribuiu segundo o nosso pecado, mas como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Glória ao nome do Senhor. É tempo, querido telespectador, de dar a sua vida a Jesus. É tempo, aleluia, de fazer paz com o Senhor. É tempo de provar o amor que Jesus tem por cada um de você, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que Deus, na realidade, faça a obra em sua vida, em seu coração, o liberte de todo o mal que o apoquenta. Glória ao nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, tem sido grande a misericórdia, tem sido grande o teu amor que tu tens mostrado na cruz do Calvário para com os pecadores, Senhor, para com a humanidade, meu Senhor. Oh Senhor, tu disseste, aleluia, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, aleluia. A paz de Deus é uma paz diferente, é uma paz que excede todo o entendimento, aleluia. Senhor Deus, muito obrigado, porque tu tens perdoado o nosso pecado, não nos retribuíste segundo, ó Senhor, a nossa iniquidade, mas foste misericordioso para conosco, Senhor, aleluia, cravando no cruz a cédula que era contra nós. Meu Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, glória ao teu nome. Meu Deus e Pai, obrigado por tão grande amor com que nos tens amado. Obrigado pelo perdão, aleluia. Obrigado pela vida abundante em Cristo Jesus, glória ao teu nome. Espírito Santo de Deus, graças te damos, Senhor, porque tu tens sido o nosso melhor amigo e guia, aleluia, glória ao teu nome. Abençoa cada um que nos vê através destes canais, Senhor. Fala aos seus corações, Senhor, faz a obra pelo teu Espírito. Eu sei que tu estás batendo à porta de cada coração. Se cada alma abrir ao Senhor o seu coração para ti, tu vais entrar e vais fazer ao Senhor morada e vais limpar aquela casa, aleluia, e vais transformar aquela vida, glória ao teu nome. Paizinho querido, aleluia, abençoa cada um daqueles que já te conhecem, guarda cada um no teu caminho, Senhor. Abençoa o teu servo, a mensagem que tens para os nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos tudo, em nome santo e bendito de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmão.
Desejado telespectador, paz seja convosco. De novo, junto de si para meditarmos nas Sagradas Escrituras. E antes de o fazer, queremos dar glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Louvamos a majestade divina, que é excelso Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Diz a palavra de Deus a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Jesus exaltamos, louvamos e adoramos, bem como a pessoa excelsa do Pai e a gloriosa pessoa do Espírito Santo. Ele nos ensina o caminho em que devemos andar. Ele nos salvou na cruz do Calvário. Ele mostrou o seu grande amor por nós. E nós, como criaturas de novo nascidas, damos o louvor e a glória ao Senhor. Assim nós queremos meditar na Sagrada Escritura e neste dia vamos falar sobre a redenção pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica para este estudo encontra-se em Hebreus, capítulo número 9, verso 11 ao verso 26, que diz o seguinte: Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Diga eterna redenção. É para sempre. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lá purpúrea e hisope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Naturalmente, nós ouvimos uma mensagem que o escritor aos Hebreus, que nos parece ser São Paulo, o escritor aos Hebreus está falando ao povo hebraico acerca das duas redenções do passado, do Velho Testamento, comparado com a eterna redenção com nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. De maneira que vamos ter muita atenção pelo facto de que nós, neste assunto bíblico,
vamos falar da mensagem mais importante que há em toda a Bíblia Sagrada. E desde agora nós vamos fazer uma pausa para ver o lugar em que Cristo foi crucificado por nós. Amém e amém. Na cruz do Calvário, Jesus fez uma eterna redenção por toda a humanidade. Olhemos para a cruz, mas olhemos melhor, bem, pelo facto de que Cristo não está mais na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E isto é o que é mais importante no cristianismo. É Cristo crucificado e ressuscitado. Prezado telespectador, é maravilhoso saber que Deus nos ama até ao ponto de se dar a si próprio, na pessoa de Jesus, para salvar as nossas almas. Este estudo bíblico consiste em duas partes principais. A primeira parte é de uma longa introdução do estudo do assunto, e a segunda parte será exposto o valor do sangue da redenção em diversos aspectos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta mensagem é de esclarecimento, salvação e libertação do pecador, pelo que devemos dar a nossa melhor atenção, porque por ela iremos ser abençoados. Introdução e comparação do que é humano e religioso. Este assunto bíblico é de capital importância para toda a humanidade, pelo facto de que não existe no mundo inteiro outra maneira do homem se poder chegar a Deus, ao único Deus. E este Deus a quem servimos, o Senhor Jeová, que foi revelado em carne na pessoa de Jesus e nos deu o seu Espírito Santo por penhor, não é o Deus das outras religiões, de maneira alguma. Daí o valor que devemos dar a este sagrado ensino da redenção do sangue de Jesus, porque somente através deste sangue purificador podemos dar entrada no lar da glória do céu, onde o único Deus está. Desde o princípio desta mensagem eu desejo que fique bem claro que, a despeito de haverem muitas e variadas religiões na Terra e com muitas e variadas doutrinas estranhas à palavra de Deus, mesmo assim, o próprio Deus ama essas almas como elas são e quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Entretanto, Deus espera que os seus servos lhes ministrem o pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas sejam então alcançadas para o reino de Deus. Jesus ordenou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, verso 15. E Jesus é a verdade sagrada que tem que ser ministrada em todo o mundo, o Salvador desse mundo. Segundo as Santas Escrituras, todos os seguidores de Jesus Cristo são de Deus. E todo o mundo está no maligno, como diz em 1 João 5 e verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. É isso que diz em 1 João 5 e verso 19. E por essa causa, todo esse mundo precisa de ouvir a palavra de Deus para serem salvos e redimidos com o sangue do Cordeiro de Deus e saírem do maligno. E por essa razão estamos ministrando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 e verso 16. Este é o poder de Deus. O que estamos falando, que chega ao seu lar e aos seus ouvidos, da redenção do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é o poder de Deus para a sua salvação, se for este o caso. A sociedade é constituída de muitas e variadas religiões com credos religiosos e, em relação com as Santas Escrituras, toda essa humanidade com fundamentos humanos precisa de conhecerem o santo plano de Deus para a sua salvação, porque o mundo vive no engano de Satanás. Jesus disse estas palavras: ninguém vem ao Pai senão por mim.
João 14 e verso 6. A nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne nem contra o espírito. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. E quando chega o Evangelho às pessoas, então elas ficarão libertas e salvas por esse Evangelho, se o aceitarem. As Escrituras Sagradas afirmam que toda a criação de Deus é boa e nada há que rejeitar. 1 Timóteo 4 e verso 4. Portanto, alegre-se que Deus não o odeia. Deus ama a sua criação, mesmo como você é e existe. O que não é bom é um maligno que revolta o homem contra Deus e sua palavra com ensinos humanos, e naturalmente todos os cristãos de Cristo respeitam o seu próximo como seres bons que ele criou. Contudo, no que respeita à redenção e à salvação da humanidade, somos comissionados por Deus para anunciar que somente em Jesus Cristo existe essa redenção para toda a humanidade na terra, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Assim diz em Atos 4 e verso 12, a não ser pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua santa pessoa e pelo seu santo e pelo seu sacrifício vicário. E quanto ao ensino de Jesus Cristo, seus seguidores são até exortados a amar os seus inimigos e a fazer bem àqueles que lhe fazem mal, como ele ensinou em Mateus 5, 43 a 48 e Romanos 12, 17 a 21. Este movimento cristão, a Igreja de Cristo, não odeia nem mata, ama até os seus perseguidores. Aqui podemos ver a diferença entre o cristianismo de Cristo e as religiões que matam aqueles que não seguem os seus ensinos. Louvado seja Deus! Mas no que respeita à revelação de Deus no Santo Evangelho, todos temos que saber que além de Jesus Cristo, outro caminho para Deus não existe. Outro caminho para Deus não existe. João 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente existe, portanto, um caminho, uma verdade e uma vida. Se houvesse mais de uma verdade, Cristo então teria sido o maior mentiroso do mundo, mas como Ele é a própria verdade e a única verdade, todo o mundo precisa de seguir a Jesus e aceitar a sua redenção pelo seu precioso sangue. Desta forma, ao contemplarmos esta verdade sagrada, devemos alertar que, além das muitas religiões existentes por todo o mundo e necessitadas de conhecer a verdade, existem também muitos ramos religiosos do cristianismo quase nas mesmas condições. Também no setor das igrejas evangélicas existe alguma variedade em diversas denominações, com uma enorme variedade de nomes de identificação. E no meio destes encontra-se a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem nada a ver com qualquer religião. A Igreja de Cristo é o seu corpo, onde Ele é a cabeça. A Igreja, ao longo dos séculos, tem sido uma colheita de almas de todas as camadas sociais e religiosas que têm reconhecido o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E então foram redimidas pelo seu sangue vertido no Calvário, pelo conhecimento das Santas Escrituras, e formaram então o corpo de Cristo, aonde Cristo é a cabeça desse corpo. 1 Coríntios 12, 13, 1 Coríntios 12, 27 e Efésios 5, verso 23. O cristianismo bíblico não tem qualquer comparação com qualquer religião que há no mundo, porque o cristianismo é o corpo de Cristo. É Deus revelado em carne como cabeça daquele corpo, daquelas pessoas que foram salvas e agrupadas à Igreja. Quando lemos as Sagradas Escrituras, verificamos pelo seu conteúdo que Deus nunca formou nenhuma religião
nem jamais deu uma revelação a um povo e outra revelação a outro povo, ou um código de leis a uns e outro código de leis a outros. Isso seria ter Deus como maior instigador das lutas religiosas que na Terra existem, e então até Jesus, que é Deus revelado em carne, seria o maior enganador que apareceu sobre a Terra, porque ele afirmou que ele e o Pai somos um. E quem me vê a mim, vê o Pai. João 10 e verso 30 e João 14 e verso 6 diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele. De maneira que se realmente houvesse outro código de leis que Deus tivesse dado a outro povo, então Deus era o maior instigador das lutas religiosas que há no mundo. Mas isto não acontece. Deus nunca se revelou, eu posso dizer, baseado na Santa Escritura. Deus nunca se revelou a outro povo a não ser ao povo judeu. Contudo, como afirma a palavra de Deus, é impossível que Deus minta. Hebreus 6 e verso 18. E quanto a Jesus, Ele é a verdade. João 14, verso 6, como tem sido dito. Portanto, fora do cristianismo e suas raízes, nada mais procede de Deus, mas dos seus inventores. Os inventores inventam religiões. Deus nos deu a sua palavra para meditarmos nela e por ela encontrarmos o plano de Deus para a salvação e redenção da humanidade, que só se encontra na pessoa excelsa de nosso Senhor Jesus Cristo e no seu precioso sangue derramado no Calvário. Deus era totalmente injusto se tivesse dado a diversos povos ensinos diferentes. Deus seria, ou era, totalmente injusto se tivesse dado códigos de leis, diversos ensinos a diversos povos, em relação com a redenção da humanidade, com a salvação, com o céu, com a vida eterna, etc. Até porque Jesus Cristo, antes de ascender ao céu, disse aos seus discípulos que comissionou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16 e verso 15. Ide e ensinai todas as nações. Mateus 28 e verso 19. Portanto, não faria senso ir e ensinar por todo o mundo o Evangelho de Cristo e se verem confrontados com outra doutrina que porventura Deus tivesse dado a outros povos. Não faria senso. Não faz senso. Isso não existe. Isto é mais do que claro. Deus nunca faria isso. As invenções das religiões não são de Deus. O único Deus não se chama Alá, chama-se Jeová. Yahweh, revelado em carne na pessoa de Jesus. Nem é do Tibete, nem da China. Não, nem da Índia. O Senhor Jeová é o único Deus verdadeiro que nos deixou a sua palavra, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Não, Deus não é Deus de confusões. O Senhor jamais deu uma revelação da sua palavra a um povo acerca do seu plano de salvação da humanidade e outra a outro, de maneira alguma. Porque não só é contrário à razão, isto tem que ser dito, não é só contrário à razão como ao bom senso, como contrário à santa e imaculada natureza de Deus. E isto não é ser-se extremista, mas sim a afirmação da verdade bíblica. E outra verdade não há. Jesus diz: eu sou a verdade. Você pode dizer amém. João 14, verso 6. Portanto, não há outra ordenança ou qualquer outra doutrina ou revelação de Deus aos homens, porque no Velho Testamento Deus revelou-se a Israel pelos profetas. E no Novo Testamento revelou-se pelo seu próprio Filho.
Hebreus 1 e verso 1. E somente com o Santo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a única revelação de Deus aos homens, segundo as Santas Escrituras, e outros não existem, foi aos patriarcas de Israel, e as suas santas leis foram dadas a Moisés, e o Novo Testamento veio com Cristo Jesus, o qual deu a sua vida para nos salvar na cruz do Calvário. E ficou com esta incumbência o povo de Deus, já do Velho Testamento. Moisés ficou com a incumbência de escrever a lei. E depois de Moisés vieram os profetas para trazer a revelação de que o Messias viria ao mundo, dali mesmo, de Israel. O Profecias veio de Israel. O Messias veio de Israel. Não há outro Messias, não há outro Senhor, não há outro Salvador, somente Jesus Cristo. E Ele foi anunciado pelos profetas. Portanto, no princípio desta meditação, creio ser um imperativo que todos possam compreender que, partindo deste princípio de haver somente uma revelação de Deus aos profetas de Israel, culminando com o próprio Deus revelado em carne na pessoa de Jesus Cristo, todas as teorias chamadas religiosas, eu vou repetir, todas as teorias chamadas religiosas que os homens propagam não têm qualquer comparação possível com as revelações de Deus. Naturalmente o homem pode fazer o que quer, é livre para dizer o que quer, para fazer o que quer, naturalmente que pode escrever livros como quer, pode ensinar o que quer, mas em relação com a salvação e com a vida eterna e com o céu, somente a Bíblia Sagrada nos ensina que há um Deus revelado em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e que o Filho bendito de Deus é o seu Santo Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Em relação com Deus e com os homens, não há outra doutrina a não ser esta da Sagrada Escritura. Toda a verdade sagrada é revelada neste santo livro. E tal é esta verdade que em João 2, em 2 de João 2, em 2 de João, verso 9 ao verso 11, diz estas palavras: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E agora, como é que vamos ficar? Na minha terra usava-se dizer até como é que vamos descalçar esta bota? Eu vou repetir aquilo que diz a palavra de Deus em 2 de João, verso 9 ao verso 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E vou repetir que o Deus dos cristãos não é o Deus das religiões, de maneira alguma. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saúdeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. E ponto final. Estas Escrituras rejeitam todo o mundo religioso fora da doutrina de Cristo. Deus também não é extremista, é Deus verdadeiro, justo e santo. Não manda matar, mas amar. Eu sei que existe muita confusão por todo o mundo, e isto é obra do inimigo de Deus que semeia joio no meio do trigo. Mas quando chega a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Salmo 119 e verso 105. Então as trevas desaparecem e a luz alumia. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E isso é o que conta, meu amado ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor. João 8 e verso 12. E também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 e verso 32. Somente em Jesus Cristo há uma única verdade. Muitas das pessoas que seguem esses ensinos religiosos são pessoas sinceras. Não vamos
falar o contrário. Toda a criação de Deus é boa e nada é a que rejeitar. E ponto final também. E não está em causa isso, mas sim o respeito pela crença de cada pessoa que decidiu seguir os seus caminhos, porque o homem é um ser livre, de livre-arbítrio, pode seguir o que quer, inventar o que quer, escrever livros como quer, ensinar religiões como quer, mas em relação com a verdade só existe uma. Somente Jesus. Não está em causa tudo isso que acabei de falar, mas sim a única doutrina, a única redenção que Deus decretou para a humanidade, na verdade que Ele enviou à Terra pelo sangue derramado no Calvário na pessoa do seu Filho amado. Um servo de Deus disse que se nós tivéssemos nascido, por exemplo, na China, teríamos sido budistas, até que lhes chegasse lá a mensagem do Evangelho. E deixe-me dizer que tenho conhecimento, pelo menos tenho ouvido, que na China existem cerca de 300 milhões de cristãos. Outros pagaram um grande preço há alguns anos atrás para que a semente fosse lançada sobre a terra, e ela tem produzido pela graça de Deus. Então, Jesus é o único meio de salvação, o único caminho, a única porta, a única reconciliação do homem com o seu Criador para a nossa entrada no céu, e através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, o único Senhor. O facto é que Deus decretou isto desde o princípio do mundo, desde o tempo da sua fundação. Foi revelado que o nascimento de Jesus havia de dar-se e ele teria uma sentença de morte. Finalmente os profetas escreveram que ele havia de nascer em Belém de Judeia, e culminando no Calvário com a morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o facto ainda é que fora de Jesus Cristo as pessoas estão perdidas e condenadas. E no tempo do cumprimento profético do Apocalipse, as pessoas não cristãs adorarão o próprio diabo na pessoa do anticristo e seus apaniguados, e que é a besta que subiu do mar de nações, como hoje existe já o prelúdio dessa adoração da besta nas chamadas igrejas de Satanás. Assim dizem Apocalipse 13 e verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sabe para quê? Para salvar a si e a mim e toda a humanidade. É para que o nome das pessoas salvas vigorem no livro da vida do Cordeiro. Porque aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro adorarão o próprio diabo, e esses serão lançados no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Desde a fundação do mundo, o Criador desse mundo decretou a morte do seu Filho, qual único meio de salvação do homem. Esta é a verdade bíblica. E fora dela outra verdade não existe. Jesus disse: eu sou a verdade. Se alguém quiser contender, contenda com o Senhor e lhe diga: olha, Senhor Jesus, eu não creio em ti. E o Senhor vai se manifestar à sua vida e vai salvar a sua alma. Portanto, antes de Deus criar o homem, já tinha decretado a redenção da humanidade que viesse a existir no sacrifício do seu Filho, do seu Santo Cordeiro. E partindo também desta única revelação, antes que existem homens na Terra, ou que existissem homens na Terra, nós devemos ser iluminados por este sagrado ensino e rejeitar tudo o que é humano, espúrio e diabólico. E é tempo de toda a humanidade ter este conhecimento e rejeitar aquilo que não é de Deus para seu bem. Porque o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Tinha sentença de morte antes que houvessem homens sobre a terra. Ele não veio morrer de qualquer forma, não foi um homem qualquer que existiu, foi Deus revelado em carne. O Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo. Uma outra revelação
das Santas Escrituras é que Deus apelida de anticristos essas pessoas fora do cristianismo bíblico e que enganam a humanidade com os seus ensinos e adverte do engano para que possam conhecer a verdade. Jesus, ao referir-se ao anticristo que virá em forma de uma besta que subiu do mar em Apocalipse 13, 1 a 10, que será o presidente do governo mundial, primeiro na Europa e depois no mundo, creio que num futuro breve, o Senhor disse aos judeus que rejeitavam o seu Messias estas palavras: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu nome, a esse aceitareis. João 5 e verso 43. Estas palavras se referem ao anticristo que um dia virá. E um anticristo é aquele que é rival de Cristo, usurpador e enganador, o inimigo de Deus que ensina ou proclama uma doutrina contrária à palavra de Deus. E ele tem na terra os seus seguidores. Em 1 João 2, em versos 8, diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde já conhecemos que é a última hora. O facto é que todas as religiões do mundo que se opõem ao plano de Deus em Jesus Cristo e sua redenção pelo seu sangue, são naturalmente apelidados por Deus de anticristos. Isto que fique bem compreendido. Entretanto, o anticristo é uma pessoa que virá, um oponente a Cristo, aos seus ensinos e à redenção pelo seu precioso sangue. Com efeito, em referência ao arrebatamento da Igreja de Cristo nos últimos dias, diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, verso 4, estas palavras: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tudo o que se opõe à doutrina de Cristo é um anticristo. Tudo que se opõe à doutrina de Cristo é um anticristo, não é para se ouvir. E vamos ver de novo o lugar onde Cristo derramou o seu sangue para nos salvar. Fora de Cristo, fora da cruz, fora do sangue de Jesus, não há salvação para ninguém. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E isto é o maior segredo, porque está escrito na palavra de Deus que o mundo não conhece. A mensagem da cruz é para todo o mundo. O anticristo é um mentiroso. Ele é o usurpador. Ele opõe-se. E o espírito dele está na terra já desde o princípio, como falou João. Portanto, este homem será possuído pelo poder do dragão, do próprio diabo, para tentar exterminar o cristianismo e os judeus no tempo da grande tribulação, de uma vez e para sempre. Alguém pode perguntar: haverá cristianismo no tempo da grande tribulação? Vai haver muita gente que vai confessar a Cristo como seu Salvador pessoal. Não na graça, o tempo da graça termina com o arrebatamento da Igreja, mas vão morrer aos milhões por todo o mundo, ficar sem a cabeça, como está escrito em Apocalipse capítulo 20 e verso 4, simplesmente por confessarem que creem no nome de Jesus e não aceitarem a marca da besta. Mas também todos os que negam a Cristo, ou em outras palavras, que não aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador e Redentor, esses são chamados por Deus de mentirosos e anticristos, e que quem não tiver o Filho de Deus por seu Senhor também de alguma maneira pode ter o Pai. 1 João 2, 22 e 23. De maneira que este é o sagrado ensino que Deus nos tem mandado. Em 1 João 5 e verso 10 diz também: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Desta forma Deus classifica a todos os povos de mentirosos.
não sou eu, é Deus. Classifica a todos os povos de mentirosos e, portanto, seguidores do ensino do erro e enganadores das pessoas com seus ensinos humanos estranhos à palavra de Deus. Naturalmente o homem pode inventar o que quer, mas também terá que dar contas a Deus um dia das suas invenções. Portanto, o ensino sagrado é este. Tanto os judeus que rejeitam a Jesus como seu Salvador, como todos fora do cristianismo bíblico, estão nessa situação. Quem não segue a Jesus não tem a Deus. E só há um Deus. E o Deus do cristianismo vivo não é o Deus das religiões. Isto que fique bem claro. Assim diz o Senhor: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo, que nega que Jesus é o Cristo? Você sabe o que é que quer dizer o Cristo? O Cristo quer dizer o enviado de Deus. É o unigênito do Pai. Portanto, aquele que nega Jesus também nega a Deus. Aquele que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Porque finalmente Jesus disse: quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Jesus era Deus revelado em carne, e quem o negar negou, vai para o inferno. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. 1 João 2, 22 e 23. Confessar ou negar, eis a questão. Não é crer que Jesus Cristo existiu e morreu, mas sim crer nele como Salvador e Senhor, e que Jesus é o unigênito Filho de Deus e que Deus Pai o ressuscitou da morte. Essa é a confissão dos crentes, dos cristãos. Em Romanos 10, verso 9 e verso 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Louvado seja Deus. Satanás também crê em Deus e estremece. Louvado seja Deus. E agora, toma em consideração estas palavras. Para os judeus religiosos, Jesus era apenas um impostor, um blasfemo e a quem cuspiram no rosto. Mateus 26, 65 a 68 e em Mateus 27, 63 chamavam-lhe de enganador. Em Lucas 23 e verso 2 chamavam-lhe de pervertedor da nação. Mas na sua boca nunca foi achado engano. 1 Pedro 2 e verso 22. Agora, para os maometanos, ou muçulmanos, ou muslimes, Jesus não passa de um profeta dos judeus. Mas que não é filho de Deus, nem ressuscitou, e muito menos Salvador do mundo. De maneira que eu convido a julgar essas palavras. Para os budistas, Jesus é apenas um iluminado e não salva ninguém. E desta forma são muitas as religiões que negam a Cristo por esse facto. Também certamente não têm o Pai. Mas são muitos os que aderem às suas filosofias. Portanto, seja juiz destas palavras que eles afirmam. O que é que Deus afirma em sua palavra que estes povos são? Enganadores e mentirosos. E Deus sempre está certo, porque está escrito: seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Romanos 3 e verso 4. E para esta última seita, que está enchendo o mundo com os seus enganos abomináveis como nunca, esta seita chamada de Nova Era, para eles, os cristãos são material venenoso que devem morrer. Material venenoso que devem morrer, como disse um determinado homem chamado Zhao Ku, apelidado de mestre do Tibete. E outro de nome Christopher Hyatt, que afirmou que os cristãos devem ser alienados antes da nova era entrar no seu auge de poder. E saiba que esta é a vanguarda da religião mundial, social e política, escrita em Apocalipse 13, que com o anticristo governarão o mundo nesse tempo e nós estamos a caminhar para ele.
Estas coisas se encontram escritas no livro Storming Towards Armageddon, páginas 139 a 144. Portanto, julgue a causa, julgue estas palavras, julgue estes homens e estas religiões, julgue por si próprio. Quem é Jesus para si? Para mim, Ele é o Filho do Deus vivo. Para mim, Ele é o meu Salvador pessoal. Para mim, Ele é o meu Emmanuel, Deus conosco. Para mim, Ele é o meu remidor. Para mim, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Louvado seja Deus. Estes não são os primeiros a odiar a Cristo e aos cristãos, até porque foi o próprio Jesus que nos ensinou que de todos seríamos odiados por causa do seu nome. Mateus 10 e verso 22 e Mateus 24 e verso 9. E deixe-me acrescentar de que quem não está passando dificuldades pela causa e testemunho de Jesus Cristo deve fazer um bom exame à sua consciência se realmente é um cristão ou já capitulou. Meus amados, o que é que tem o nome de Jesus para ser tão odiado desde o princípio? O que é que tem? É Satanás que incita as almas para os meter no inferno e não serem salvas e redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, foram muitos os que morreram de morte violenta às mãos do Império Romano. Na chamada Santa Inquisição Católica Romana, centenas de milhares de cristãos bíblicos foram massacrados e queimados vivos pela religião chamada de cristã. E ainda hoje existem missionários que são mortos nas terras hindus e muçulmanas por anunciar a Jesus e o seu Evangelho, pois que estão obedecendo à voz de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Louvado seja Deus, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Não é a obrigação, mas é uma verdade bíblica de Deus. Entretanto, fiquemos com esta revelação divina, que quem não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, também não tem o Pai. Também não tem o Pai. E o Pai é só um. Por isso, seguem o erro, e tais pessoas precisam de ser esclarecidas e aceitar a Jesus como seu Salvador e serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. Ninguém é feito filho de Deus a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em João 1, verso 12 e verso 13, que diz: veio para o que era seu e os seus não receberam, verso 11. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, é porque não eram antes. Serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Porque é que nasceram de Deus? Porque foram feitos seus filhos por adoção, nasceram de novo. Desta forma, podemos compreender quem é de Deus e quem não é. Este é o único ensino de Deus para toda a humanidade. O Senhor decide por todo o mundo, não é por uma nação ou duas, é por todo o mundo, é para toda a humanidade. E Jesus, que é Deus revelado em carne, disse: ide também e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Entretanto, a todos os povos da terra, Deus ama e quer salvar. Deus ama os pecadores. Mas certamente o Senhor não obriga ninguém a seguir o seu caminho, porque o homem foi criado de livre-arbítrio. Portanto, pode fazer o que entender. Nenhum pregador pode obrigar o seu próximo a seguir a Cristo, de maneira alguma, mas a dizer-lhe a verdade, porque só uma verdade existe. Até porque está escrito que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, em Zacarias 4 e verso 6. Este é o Evangelho da graça de Deus que chega após si para a salvação de todo aquele que crê.
é o poder de Deus. Estas palavras têm sido ministradas da palavra de Deus, é o poder de Deus para a sua salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga mundo! Não é uma nação. Diga mundo! Toda a criatura tem acesso a Deus somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas também, quando as pessoas partirem à eternidade sem salvação, não têm de que se queixar quando enfrentarem o juízo divino no eterno sofrimento, porque este Evangelho está chegando a todo o mundo para a salvação dos pecadores. Para este tempo do fim, temos uma mensagem específica da parte de Deus para ministrar, que é: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor. Judas 22 e 23. Esta é a mensagem de esclarecimento e salvação. Esta é a razão de estarmos chegando até o mundo português através da internet, do YouTube e do Facebook, etc., pelas igrejas, etc., etc. E posto isto, ao findar esta introdução, meditemos então em segundo lugar no segundo aspecto. O segundo aspecto é o sangue da redenção de Jesus Cristo. Além daquilo que já temos falado, temos que falar ainda mais acerca do sangue e do valor que ele tem para a redenção da humanidade. E como temos dito, esta é a mensagem mais importante de toda a Bíblia Sagrada. Portanto, tenhamos em consideração que este é o Evangelho completo acerca da redenção da humanidade. Voltemos à leitura e vamos ler pelo menos o verso 22 e o verso 24, ao verso 24 que diz: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Isto já do Velho Testamento. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. Não há remissão. Todas as religiões do mundo têm que ouvir isto. Sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que estes. Você quer que eu comece aqui um novo estudo sobre este assunto? Não vou começar. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão. Gostaria de começar, portanto, este assunto afirmando que é senso comum que o homem, para dar valor ao bem, necessita de saber o efeito do mal. E o homem não é nenhum ser irracional. Desde o princípio das Santas Escrituras foi dito por Deus. Então disse Deus: eis que o homem é como cada um de nós, sabendo o bem e sabendo o mal. Gênesis 3 e verso 22. O homem não procede do símio. Não procede da imaginação do homem. Procede de Deus. Traz a sua imagem e sua semelhança e tem 5 sentidos e foi dotado de uma parte que é parte do próprio Deus, o seu próprio Espírito que foi soprado nas suas narinas. De maneira que o homem sabe o bem e sabe o mal. Assim, com a leitura deste capítulo 9, que temos vindo a fazer, eu continuarei dando prosseguimento à segunda parte do estudo e vamos meditar em 4 pontos principais. Primeiro, o que significa a redenção. Segundo, a expiação anual do sangue dos animais no Velho Testamento. Terceiro, o sangue da redenção na expiação de Cristo. E em quarto lugar, o valor do sangue
de Jesus Cristo nosso Senhor. Primeiro aspecto. A redenção, em termos gerais, significa ato de redimir ou remir, que são palavras sinónimas. E significa também adquirir de novo, livrar ou resgatar. E neste caso, que tem significado espiritual, a redenção da humanidade foi feita e paga pelo preço da vida e do sangue de Cristo no Calvário. Adquirir de novo ou resgatar significa que já houve um dia em que todos nós pertencíamos a Deus, mas que o deixamos e que para que pudéssemos voltar a Ele, teve que haver um resgate a ser pago. E esse resgate foi pago no Calvário com o próprio Deus. Para isso se fez homem, se revelou em carne para poder morrer em favor do homem, porque Deus é Espírito e um Espírito não morre. De maneira que Ele teve que encarnar o Emmanuel, Deus conosco, revelou-se em carne para poder morrer pelo homem. Atos 20 e verso 28, tome nota destas palavras, afirma: peremptoriamente, olhai por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Diga, com o seu próprio sangue. Jesus não era apenas o homem, mas Deus revelado em carne, João 1 e verso 14. E para todas as pessoas do mundo, religiosas ou não, precisam de saber essa única verdade, que Deus os resgatou com o seu próprio sangue. Quando Deus criou o homem e de uma costela do homem fez uma mulher, eles eram pessoas puras até à sua queda e desobediência. Por esta causa ficaram sem o domínio e que tinham recebido de Deus e manchados pelo pecado, porque assim está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim que todos os homens pecaram. Romanos 5 e verso 12. Por outro lado, ninguém é incriminado por Deus enquanto não tiver conhecimento do pecado. E se possa arrepender e confessar ao Senhor os seus pecados e receber o seu perdão. Não ponha qualquer dúvida que esta é uma das mensagens profundas e chaves da Bíblia Sagrada em relação com as pessoas que são salvas ou não. Deus não tem em conta o tempo da nossa ignorância. Deus não tem em conta o tempo da nossa ignorância. Atos 17, verso 30 e verso 31. Mas chama-nos ao arrependimento quando a palavra de Deus nos é ministrada, quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação. Neste aspecto estão todas as criancinhas que nascem, não têm conhecimento do Evangelho nem de Deus. Nascem e vivem por certo tempo porque estão no chamado estado de inocentes, sem conhecerem o significado da desobediência. Jesus disse até: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Louvado seja Deus. Marcos 10, em verso 4. Mas com o crescimento vem o conhecimento do pecado. E então todos nós precisamos de ouvir: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1 e verso 15. Segundo aspecto, a expiação do sangue dos animais do Velho Testamento. A expiação ou expiar significa reconciliação pela qual o homem volta a ter comunhão com Deus, e expiar significa purificar-se do seu pecado. Falemos um pouco da expiação anual que Deus ordenou ao seu povo no Velho Testamento, cujo dia era de muita humilhação do povo de Deus para se verem livres da sua carga pecaminosa. Era um dia muito solene e também haviam muitos outros sacrifícios oferecidos a Deus conforme eram os seus pecados. Levítico 16 fala-nos do dia da expiação. Neste aspecto da expiação do pecado, tanto do próprio sumo sacerdote como todo o povo, haviam 4 animais incluídos nessa expiação: um carneiro, um novilho e 2 bodes. 3 eram sacrificados e um enviado ao deserto, como bode emissário, depois do sumo sacerdote confessar os seus pecados sobre a sua própria cabeça.
Naquele dia, o sumo sacerdote que tipificava Jesus Cristo entrava no lugar santo dos santos, na tenda da congregação, e com o sangue da expiação derramado sobre as pontas do altar e do propiciatório, fazia as expiações por ele e pelo povo, como está escrito em Levítico 16, verso 1 ao verso 34, naturalmente não vamos ler, porque então ocuparia horas para a meditação. Desta forma, a expiação era como o ato preliminar de Deus no seu plano de redenção, em que o sangue dos animais era derramado em favor do homem. E esta expiação era somente feita uma vez cada ano, em comemoração dos pecados, como dizem Hebreus 9 e verso 7 e Hebreus 9 e verso 25. Cada ano havia comemoração dos pecados, porque era impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirasse os pecados. Por isso, todos os anos havia essa comemoração, essa expiação. Terceiro lugar, o sangue da expiação ou redenção de Cristo. Segundo o que está escrito em Hebreus 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão. Segundo o plano de Deus, esta era a forma do pecador compreender que alguém, e neste caso os inocentes animais, estavam num certo aspecto morrendo em lugar do pecador. Este princípio divino da redenção ou salvação da humanidade, simbolizada no sacrifício dos animais, viria a ter a sua conclusão no sacrifício do Cordeiro de Deus, no derrame do seu próprio sangue. O facto é que, como diz a Escritura em Hebreus, capítulo 10, verso 1 ao verso 4, o sangue dos animais não tiram os pecados. Assim diz a palavra de Deus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a Deus, cada ano podem aperfeiçoar aqueles que eles chegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Ponto final. De maneira que a lei era uma sombra dos bens futuros. E é aqui que entra a redenção, a real redenção do pecado, pelo sangue de Cristo, pois assim se expressou também João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A lei e os sacrifícios da lei não tirava, mas o Cordeiro de Deus tira. Tirou o pecado do mundo. E só carrega o pecado quem quer, porque o sangue da redenção de Jesus é o seu remédio. Ele nos purifica de todo o pecado. Todo mundo devia ouvir e crer e aceitar estas palavras do cumprimento literal e profético da expiação de todo o mundo. Não apenas do povo judeu somente, mas do mundo inteiro, pelo sangue do Filho de Deus. E voltando ao nosso texto, do capítulo 9, verso 11 ao verso 15, diz estas palavras: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não era como no passado debaixo da lei, que era uma sombra, mas agora ele efetuou uma eterna redenção com o seu próprio sangue. Isto é o Evangelho que salva, que redime, que santifica. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus imaculado, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir-vos ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Sim, meu amado, através do sangue de Jesus nós temos a redenção e vamos de novo contemplar a cruz aonde Jesus verteu o seu sangue.
Jesus efetuou uma eterna redenção por toda a humanidade. Se aceitamos o seu sangue, o poder do seu sangue remidor, nós seremos seus filhos. Meu amado ouvinte, se for esse o caso, não quererá você ser um chamado e um escolhido para pertencer ao povo de Deus? Oxalá que assim seja. Jesus Cristo entrou uma vez no santuário efetuando uma eterna redenção. Diga, eterna redenção. Com o seu próprio sangue oferecido, imaculado a Deus, porque sem derramamento de sangue não há remissão. E Ele purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E esta eterna redenção começou a ser decretada por Deus desde a fundação do mundo, como já dissemos antes. Em Apocalipse 13 e verso 8, diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Nenhuma religião, nem nenhum líder pode dizer tal coisa acerca dos seus seguidores ou dos seus fundadores. Mas isto está escrito acerca de Jesus, que desde a fundação do mundo Ele trazia sentença de morte. E isso aconteceu no Calvário, no tempo de Deus, dando fim à lei de Moisés, para trazer a graça de Deus, porque pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu. Receba este dom da salvação, este dom da graça de Deus. Portanto, ela também foi tipificada, a sua morte foi tipificada em Êxodo 12 e verso 13, no sangue do Cordeiro da Páscoa. Por isso que está escrito também em 1 Coríntios 5 e verso 7 que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem conhece as Escrituras do Velho Testamento sabe que na saída do povo de Israel do Egito, liderada por Moisés, eles tinham que comer um cordeiro e não podiam partir nenhum osso desse cordeiro, porque ele simbolizava Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, na cruz do Calvário, quando partiram as pernas aos outros dois, não partiram as pernas a Jesus, porque ele já estava morto, para que assim se cumprisse o significado, o simbolismo do Velho Testamento que se havia de cumprir no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a divina expiação foi feita, e bem explícita no sofrimento do Messias. Em Isaías 53, verso 4 e verso 5, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Não há nenhum líder que diga tal coisa, nem nenhuma religião. Mas de Jesus está escrito: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi o único que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras foste sarados. E em Mateus 8, 16 e 17, em referência a Jesus, afirma: e chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Não é isto maravilhoso? Jesus cumpriu o que dele estava escrito, conforme ele próprio disse àqueles que iam para Emaús, na lei, nos profetas e nos salmos. Esta é a mensagem mais importante de toda a Bíblia. Se recebermos esta mensagem em nosso coração, que é o Cristo de Deus crucificado e ressuscitado pelo Deus Pai, então nós confessaremos que Ele é nosso Senhor e Salvador. Ele virá à nossa casa e em espírito fará morada em nós. E nós seremos
o seu povo, aonde Ele é o seu Senhor. Louvado seja Deus. E em 1 de Pedro 2, verso 24, ainda em referência a Jesus, afirma o servo de Deus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Levando ele mesmo, ele e não outro. Não há ninguém na terra que possa dizer, nunca houve alguém com essa ousadia, dizer que levou os pecados no corpo de alguém, mas de Cristo está escrito que Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Este é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Em 1 Pedro 3, e versos 8, afirma ainda, porque também Cristo padeceu uma vez, pelos pecados do justo, pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. A redenção significa também salvação. Ninguém poderá dar valor ao sacrifício de Jesus Cristo se não souber a causa pela qual o Senhor derramou o seu sangue na cruz. A causa foi a justiça divina de punir, de condenar o pecado da humanidade no corpo do único justo para salvar os injustos. Assim diz em Romanos capítulo 3. Em Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso 26, diz estas palavras: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fora de Jesus Cristo, todos estão destituídos. Seja quem seja a religião, todos estão destituídos. Deus fala estas palavras por São Paulo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga gratuitamente. É de graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não é dom, não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. É gratuitamente. O homem quer pagar alguma coisa, mas Deus não aceita. Não aceita nenhum pagamento, porque o homem não pode pagar. Por isso lhe dá de graça. Na nossa terra usa dizer-se que quando a sardinha é grande, o gato desconfia. E é isso que o diabo põe na cabeça das pessoas. Olha, que aquilo é gratuito, não é bom. A gente tem que pagar alguma coisa. Manda o diabo para o inferno, porque o homem não tem maneira de poder pagar o seu resgate. Jesus Cristo pagou-o. Portanto, é de graça para receber. Louvado seja Deus nosso Senhor. Verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Diga pela fé no seu sangue. Amém. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Diz em Romanos capítulo 8 e verso 3 estas palavras: porquanto o que era impossível à lei, visto que estava impotente por causa da carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ponto final. Deus fez justiça no corpo de Jesus, nosso Senhor. Cristo levou no seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Você tem direito não só à salvação, mas em tudo o que Jesus Cristo fez no Calvário, à sua redenção, à sua libertação, à sua cura, à vida eterna que Deus lhe promete. Ainda hoje Deus anuncia isto ao mundo, porque o mesmo Evangelho é pregado em testemunho em todas as nações e em todas as gerações. Nunca muda. A palavra de Deus nunca muda. As nações podem mudar,
as coisas humanas podem mudar e têm mudado, mas a palavra de Deus permanece sempre igual. É como Deus, ela permanece sempre igual, não pode ser alterada. Louvado seja Deus. Em João 19, verso 30, Jesus ao expirar diz: está consumado. E consumou a redenção por sua causa e por minha causa, pagando o preço da nossa redenção. Está consumado. A expiação da humanidade, a redenção foi cumprida com a sua morte, sua ressurreição, porque foi desta maneira, ou é desta maneira que o mundo pode compreender o amor de Deus. Jesus não foi somente crucificado, não, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E é isto que me faz cantar, é isto que me faz pregar. Louvado seja Deus que o Senhor tem vindo ao meu coração e habita aqui, por bondade e misericórdia do Senhor. O Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Cristo não somente foi tirado da cruz, mas ressuscitou pelo poder de Deus Pai. E esta é a razão da pregação do Evangelho. É o poder da cruz e o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse assim, não valia a pena pregar o Evangelho, até porque não haveria pregação do Evangelho. Mas Cristo ressuscitou. E um dia destes Ele vem buscar a sua igreja e vai arrebatá-la ao céu. Louvado seja Deus nosso Senhor. Deus amou o mundo. João 3, versos 16 e versos 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para o condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos nós temos acesso a Deus através do sacrifício e da redenção do sangue de Cristo. Tomemos nota desta maravilhosa mensagem, que ela não é apenas para um povo, mas sim para todo o mundo. Não existe outro meio, outro sacrifício, nem outra religião, mas somente Jesus que morreu pelo mundo para o salvar, para que todas as pessoas possam ser salvas por Ele. Ele redimiu-nos com o seu sangue na cruz do Calvário. Eu vou fazer de novo a pergunta: por que é que há tanta luta religiosa contra Jesus? Todos querem ter a verdade. E eu digo daqui bem alto que não existe outra verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é uma luta titânica de Satanás contra o cristianismo evangélico. Mas graças a Deus que enquanto houver pessoas salvas na terra que têm reconhecido a misericórdia do Senhor, assim há pedras vivas que anunciam ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para os homens sem o conhecimento da causa, esse sangue de Cristo é apenas o sangue de um homem. E para muitos era um homem bom, para outros era um impostor ou enganador, e esse sangue naturalmente era a sua vida, como tantos outros. Contudo, aos olhos de Deus, o sangue do seu Filho era precioso. Como já diz no Salmo 72 e verso 14. Aos olhos de Deus, o sangue do seu Filho é o selo de redenção de toda a humanidade. É o sangue purificador, como o forno purifica o ouro e a prata. E quanto à compreensão do homem a este respeito, ele só reconhece quando, pelas Santas Escrituras, reconhece o seu estado de condenado, de separado de Deus, e que sem ser redimido por esse sangue, enfrentará o sofrimento eterno. Quarto aspecto, o valor do sangue de Jesus Cristo. Depois de termos falado da causa, vamos falar do valor, além daquilo que já ministramos. Nós damos um determinado valor às coisas conforme o esforço que fazemos para as adquirir. Muitos de nós esforçam-se uma vida inteira para usufruir, poder ter uma casa e chamar-lhe sua. Nesse esforço, são muitos os que não chegam a gozar da sua própria casa, porque sem esperar a morte bateu-lhe à porta. Tenho visto casas que não chegam a ser acabadas de construir. Por esse motivo, o chefe da família partiu inesperadamente e a família ficou em problemas.
Outros há que se esforçam por ter um automóvel. Outros se esforçam por atingir um curso superior com os seus estudos. E, naturalmente, damos a tudo que nos custou muito adquirir um determinado valor natural. No que respeita à parte espiritual do homem, devemos começar por saber quanto valemos ou qual é o preço que Deus colocou na nossa vida, a fim de compreendermos também a razão da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso fazer-lhe uma pergunta: quanto vale você? Às vezes, na nossa evangelização, perguntamos às pessoas se elas sabem qual é o seu valor. E as pessoas dizem: eu devo valer pouco. Outros dizem: eu não valho nada. Pois Deus colocou, saiba o que vai ouvir em relação com o seu valor. Saiba o valor que Deus colocou na sua alma para dar valor ao sangue da redenção de Cristo. Deus colocou a fasquia de preço de cada alma muito alta. Tão alta que ninguém lá pode chegar e ultrapassar a fasquia. E ponto final. Ninguém. São muitas as vezes que tenho perguntado e as pessoas dizem que não sabem o seu valor. Naturalmente, a resposta é mais ou menos sempre igual. Isto denota ignorância das coisas espirituais das pessoas. Não é porque não queiram ser ignorantes, é porque são ignorantes porque não têm o conhecimento. Contudo, essa ignorância acaba quando as mãos de um servo ou de uma serva de Deus lhe abrem as Escrituras que eles são o valor da vida de Cristo que foi dada no Calvário. Todos nós devemos saber o valor que Deus colocou em cada pessoa que vem a este mundo. E eu lhe afirmo que essa pessoa vale mais do que o mundo inteiro. É verdade. Essa pessoa, cada um de nós, vale mais do que o mundo inteiro. Talvez você possa dizer: nunca ouvi falar disto. Mas isto é o que diz as Santas Escrituras. Louvado seja Deus. Cada pessoa que vem a este mundo vale mais do que o mundo inteiro e que não tem com que pagar o seu resgate a Deus e precisa ser resgatada. Porque é um pecador destituído, precisado da misericórdia de Deus, porque o seu preço é muito elevado, muito grande. Ouça com muita atenção as palavras que vai ouvir. Em Marcos 8, 36 e 37, Jesus disse: pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro, ou todo o mundo, e perder a sua alma. Então a pessoa podia ser dona do mundo e não chegaria, perderia a sua alma. Ou que daria o homem em resgate da sua alma. Uma só alma vale mais que o mundo inteiro. Foi Jesus que ministrou estas palavras. E para ser salva, terá que pagar o seu resgate, mas como não tem com que o fazer, somente aceitando o preço que Jesus Cristo pagou por ele na cruz do Calvário. Ah, meus amados, você nunca esteve no inferno, nem no céu, pois não? Claro que não. Mas esta Sagrada Escritura diz-nos que há dois lugares eternos, um de gozo eterno e outro de sofrimento eterno. O que é que você quer no fim dos seus dias? Um gozo eterno no céu, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ou sofrimento eterno? Mas sofrimento onde o próprio Jesus disse que haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Isso não é para brincar. Não é para brincar. Também no Salmo 49, 6 ou 8, diz estas palavras: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, diga caríssima, muito cara, e seus recursos se esgotariam antes. Então começa aqui a nossa decisão que vai determinar o nosso destino. Este é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Chega ao seu lar. Louvado seja Deus. Ou aceitamos o resgate do próprio Deus, ou estaremos para sempre em sofrimento eterno. E não há modo nenhum que o resgate possa ser pago. Vejamos então o valor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o sangue de Jesus tem valor de resgate.
E resgate significa remir ou tirar do cativeiro. Assim diz em Atos 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a Igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Esta já é a terceira ou quarta vez que estamos falando neste assunto. Em Mateus 20, verso 28 afirma que o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Dar a sua vida em resgate de muitos. Seja um desses muitos. 1 Pedro 1, 18 a 19 afirma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Todas as pessoas que aceitam a Cristo como seu Salvador e Senhor têm um preço muito elevado. É o preço da vida do próprio Deus revelado em carne. Então poderá compreender qual é o preço, quanto vale a sua alma. 1 Timóteo 12, verso 6 diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. Em preço de redenção por todos nós. Em preço de redenção por todos nós. Para servir de testemunho a seu tempo. Estas Santas Escrituras deveriam ser mais que suficientes para, uma vez e para sempre, para toda a humanidade compreender que não existe outro meio de redenção senão o sangue do próprio Deus revelado em carne e rejeitar todos os outros ensinos fraudulentos, humanos e enganadores. Segundo lugar, o sangue da redenção tem valor de compra. E compra significa adquirir algo por um preço. 1 Coríntios 6, verso 20 diz que fostes comprados por bom preço. Diga bom preço. Não há preço igual. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O preço foi a vida do sangue do Filho de Deus. O nosso corpo nem a nós próprios pertence. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Se alguém destruir esse templo, esse corpo, Deus o destruirá, porque o templo desde que sois vós é santo. Quando uma pessoa é salva, também o Espírito Santo vem ali e santifica todo o nosso ser e através da sua palavra. Em Apocalipse 5, verso 9, afirma a palavra de Deus: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Não foi só de Israel, mas de todo o mundo. Louvado seja Deus. Dê valor à sua vida e ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora pensemos nisto. Quem compra algo pertence àquele que o comprou, ou não é? Naturalmente que é. Mas o grande problema da humanidade é que as pessoas fogem do seu novo Senhor, muitas vezes, e não aceitam o seu resgate. E tornam-se ovelhas perdidas por não crerem. Terceiro lugar, o sangue de Cristo tem valor de purificação. Segundo as Escrituras, toda a humanidade é impura. Aos olhos de Deus, impuro significa sujo, sórdido, imundo, imoral, obsceno e profano. E na casa do Pai, como diz em Apocalipse 21, verso 27, não entra nada que contamine. Você quer ir para o céu? Você tem que ser comprado por este preço. Pelo sangue de Jesus. Daí a necessidade da limpeza espiritual, pelo sangue do Cordeiro. E purificar é tornar puro, é branquear, é limpar a sujidade. E é isto que faz o sangue de Jesus Cristo. Ele realiza em nossas vidas e nas pessoas imorais e sujas uma operação espiritual que leva tais pessoas a terminar com o seu tipo de vida, que é como que estancar de uma fonte que deitava águas sujas, que são os corações das pessoas, de onde procede todo o pecado. 1 João 1, verso 7 afirma também o Senhor a condição das pessoas salvas, quando diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Diga, purifica de todo pecado. Louvado seja Deus que não fica um só por purificar. E para termos uma melhor compreensão do valor da limpeza que Deus opera em nós, vejamos essa operação em limpeza espiritual. Na prática, quando afirma estas palavras em 1 Coríntios 6,
verso 9 ao verso 11. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Basta ser injusto para não poder entrar no céu. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, não erreis. E depois vem uma lista. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nesta Escritura estão aqui mencionados 11 tipos de pecados que sujam o espírito e a alma das pessoas e por isso as tornam impuras e contaminadas. E nesta situação estão, por força destas circunstâncias, separados de Deus e condenados. Mas o verso 11 tem ali revelado o valor da limpeza, dessa limpeza dos pecados, quando diz que quando as pessoas aceitam a Cristo, elas são limpas e diz. E é isto que alguns têm sido. É isto que alguns naquela igreja de Corinto haviam sido. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Toda aquela história daquela podridão de pecados que existia naquela igreja de Coríntios, alguns deles tinham cometido esses pecados, mas haviam sido lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9, verso 13 e verso 14. Por isso também, Jesus Cristo, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13 e verso 12. Esta é a operação graciosa de Deus para a humanidade, a sua operação de limpeza espiritual para termos acesso a Deus. Não existe outra solução. Este é o plano de Deus. Se o aceitarmos, seremos incorporados na família de Deus, como diz em Efésios capítulo 2. Aos Efésios capítulo 2, verso 11 ao verso 19, assim diz a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos e da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que situação! Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, e pelo seu sangue, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso a Deus, ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você gostaria de ser um membro da família de Deus? Está ao seu alcance este dia, louvado seja Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus em Espírito. É aqui que Deus habita, nos nossos corações, quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. O próprio Jesus disse em Apocalipse 13, 3 e verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quando nós ouvimos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e aceitamos naquilo que tem sido ministrado neste dia ou nesta noite,
então nós seremos salvos por aquilo que ouvimos, dando a nossa vida a Jesus e tomando outra direção, a direção do Espírito que vem às nossas vidas. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados, Deus enviou o seu Filho à Terra, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta passagem que acabamos de ler das Escrituras revela duas coisas. A primeira, lembra aos cristãos que a sua situação do passado, e a segunda, a situação do presente. E vamos finalizar com um aviso muito solene acerca do sangue de Cristo. Ao longo da nossa jornada no caminho da fé, não faltam tentações para voltar à velha vida de pecado e de novo servir ao velho Senhor, que nos tinha sujado e nos tornado imundo e imorais. Por isso precisamos de estar bem atentos às ciladas do inimigo e resistir-lhe com o poder do sangue de Jesus, porque há muitos que caem e ficam caídos, outros o Senhor os levanta porque se querem levantar. Há alguns que pregam que uma vez salvo, salvo para sempre, e então podem fazer a vida que quiser. De maneira alguma isso pode acontecer. Mas aquele que volta à velha vida é como São Pedro disse na sua segunda epístola, como a porca lavada que volta ao espejadouro da lama e como o cão que volta ao seu próprio vômito. De maneira que é preciso muito cuidado ao sabermos que somos limpos pelo sangue de Jesus, comprados por esse bom preço, mantermos-nos salvos. E o aviso vem a seguir. O facto é que este aviso da palavra de Deus é de veras importante, porque ele é aviso de vida ou de morte eternas, pois que nos adverte do pecado voluntário. Diga pecado voluntário. Então as pessoas podem pecar voluntariamente. E aí é preciso cuidado. Aos Hebreus capítulo 10. Aos Hebreus capítulo 10, verso 26 ao verso 31, diz estas palavras: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, em que ficamos então? Então as pessoas que conheceram a verdade foram libertadas pela verdade. Mas se pecarem voluntariamente depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então o que é que resta? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Então, não só santificado, fizeram agravo ao Espírito da Graça. Então, pessoas santificadas e templos do Espírito Santo podem pecar voluntariamente. Cuidado! Cuidado com o pecado voluntário. Porque bem sabemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor dará a recompensa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus amados, este aviso é muito sincero. Da parte de Deus, o meu conselho a todo o cristão: de Cristo é que devemos resistir ao diabo, e ele fugirá de vós quando nos sujeitamos a Deus. Tiago 4, verso 7. Clama nas suas orações pelo poder protetor do sangue de Cristo Jesus, e será um vencedor em vez de ser um vencido. Em Apocalipse 7, verso 14, afirma que aquela multidão que ali está escrita branqueou os seus vestidos espirituais no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse 12, verso 11 e 12, em referência ao acusador dos irmãos, diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Lembra-se que eu falei neste estudo que no Apocalipse não há mais salvação pela graça? Então, estas almas foram salvas não pela graça, ficaram sem a cabeça, pelo seu testemunho, dando graças a Deus pela sua palavra e pelo sangue de Cristo nosso Senhor. Termina aqui o estudo bíblico acerca do sangue da redenção de Cristo e do seu valor espiritual. E agora, se você ouve esta mensagem em qualquer parte do mundo e precisa de salvação, é uma pessoa que tem ouvido a mensagem mais importante de toda a Bíblia Sagrada: o poder de Deus para a salvação e a redenção da humanidade. Se você é uma pessoa que precisa de salvação, pois Deus anda procurando, anda batendo à sua porta.
através do Evangelho, para que você receba a Cristo como seu Senhor e Salvador e fique com Ele, porque nós estamos vivendo os últimos dias da hora da graça. Deus pode se manifestar em qualquer altura na pessoa de Jesus e vir às nuvens arrebatar a sua igreja. E aqueles que ficarem para trás vão passar pela grande tribulação. Não queira isso, mas aceite o dom da graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, receba o dom da graça de Deus esta noite, pedindo perdão ao Senhor. Feche os seus olhinhos e diga comigo: ó Deus, em nome de Jesus, eu venho perante a Tua face, dar-te graças por ouvir a Tua palavra. E eu tenho ouvido que todos estão, ó Senhor, pecadores destituídos da glória de Deus. E neste estado eu também estou. Eu preciso de salvação e de perdão. E eu creio que Jesus Cristo morreu por mim no Calvário, vertendo o seu sangue para me salvar. Eu aceito a Jesus como o meu Senhor e como o meu Salvador pessoal. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e perdoa todos os meus pecados. Redime-me com o sangue do Cordeiro de Deus, pois eu quero ser uma nova criatura, deixar a vida velha, deixar o velho Senhor e servir a Jesus, que é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim e que ressuscitou ao terceiro dia e que verteu o seu sangue para me redimir. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Aceita, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Eu te rogo e te agradeço. Dá-me essa salvação. Eu quero sentir a paz do Teu Espírito Santo e quero ser o templo do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e agradeço. Amém e amém. Se você fez esta oração ao Senhor, ou parecida, tome nota que uma coisa principal é confessar a Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. E crer e confessar com a sua boca de que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai. E esta confissão leva-o ao céu e à salvação. Que o Senhor vos abençoe. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. E agora, meu amado ouvinte, antes de terminar, mais uma vez eu quero falar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e não há outro meio de salvação e de redenção para irmos à presença de Deus Pai. Onde quer que se encontre em qualquer parte do mundo ouvir esta palavra, procure uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e dê publicamente o seu coração a Jesus, aceitando a Cristo publicamente em seu coração. E será uma nova criatura em Deus, porque as coisas velhas vão passar e eis que tudo se fez de novo. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Tome uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.